Pastor Lucas, o senhor é o vice-superintendente da Convenção Argentina das Igrejas Adventistas da Promessa. Prazer tê-lo aqui, né, na nossa agenda geral, uma semana importante para a igreja. Como é que tem sido a percepção do senhor diante de tudo que a gente tem recebido aqui na convenção? Bom, Gustavo, na verdade é bem interessante o início que teve, porque na minha percepção, é um início de muita reflexão de qual é a postura que a igreja tem que ter nesse último período que estamos vivendo, né? Assim, qual é a missão da igreja, qual é o propósito que a igreja tem nos diferentes lugares que a gente foi levado por Deus. Eu acredito que hoje a Igreja Adventista da Promessa está nos lugares que Deus quis que ela esteja com um propósito. Então, esse primeiro momento que a gente teve até hoje foi um momento de muita reflexão. Quais são os projetos, as ações que a igreja tem, sempre focado nisso, na missão que a igreja, como corpo de Cristo, tem. Então, eu acho um início muito abençoado, um período que a gente está aqui só procurando que Deus fale com a gente, de qual é a nossa tarefa, seja nas regiões, seja na liderança, mas qual é o propósito que Deus tem com a igreja, desde o mais pequeno, desde as crianças. Eu acho assim, na minha experiência que eu tive desde o começo do ministério, que as crianças também são um instrumento de Deus para chegar às pessoas, para levar o evangelho. Então, esse período é para nós, liderança da igreja, ter essa reflexão. Qual é o nosso propósito? Nós temos ouvido bastante, nós temos líderes das 26 convenções do Brasil, nós temos os representantes da Argentina. Sim. E nós temos ouvido nesse início de semana, prestes a entrar na Assembleia Geral e na Conferência UMA, muito sobre missão, né? Sim. Tem um banner lá enorme falando missão urgente. Sim. O senhor acredita que esse é o grande chamado de Deus que a gente tem ouvido aqui? É isso que Deus está ministrando a nós? Qual a percepção do senhor sobre aquilo que Deus tem falado para a igreja diante do que a gente tem ouvido? Então, eu acho que além da urgência, é o DNA da igreja. A missão é uma coisa que a gente não pode perder, assim, do alvo é a missão. A igreja nasce com uma missão. E assim, é verdade, hoje temos uma urgência enorme por causa das dificuldades, das crises, da pandemia. Mas assim, sempre teve essa urgência. Sempre foi a necessidade da igreja sair para fora. Uma fala que o pastor falou assim, o presidente, que a igreja teve um período que virou tudo para dentro. Mas a igreja é povo que foi chamado para fora. Então, a urgência sempre teve. E a nossa missão é isso. A gente tem que sair. Então, é muito bom a fala que a gente está recebendo nesse período, a reflexão que a gente tem. Porque se não fosse a missão, a gente não seria igreja. Como eu falei, igreja tem no DNA missão. Se não fosse uma igreja, assim, se a igreja não nasce com o propósito de fazer a missão de Cristo, de levar o evangelho, não pode se chamar igreja. E assim, pastor, pegando essa deixa do senhor, né, sobre o DNA, nós temos ouvido, inclusive o pastor Adelmilson falava isso agora aqui, que como os líderes estão aqui, os nossos irmãos estão em casa assistindo a gente, alguns da Argentina, outros da América do Sul, outros do Brasil, outros da Europa, mas o pastor tem falado exatamente agora há pouco, antes da gente vir para cá, sobre nós estamos aqui, os líderes estão aqui representando a igreja. Sim. Então, o que é que o senhor falaria como líder da Convenção Argentina, mas para todos os promessistas? Qual a mensagem que Deus quer passar dos líderes daqui para eles lá? Sobre, enfim, o que nós temos ouvido, né? Missão, avivamento, sobre a voz de Deus. Então, uma coisa que a gente tem conversado muito também na liderança da Argentina, que missão a gente faz desde que a gente ingressa na igreja. Assim, eu não faço missão porque eu sou pastor da igreja. Eu não faço missão porque eu sou o vice-presidente da igreja. Eu não faço missão porque eu sou representante da liderança da igreja da Argentina. Eu faço missão porque eu sou cristão. Eu me converti a Cristo e eu tenho uma missão. Então, eu acho que a mensagem que a gente vai sair daqui com isso no coração é que todo mundo precisa fazer missão. Que as lideranças das regiões, dos países onde a gente tem a nossa igreja, os líderes têm que levar
essa reflexão para as igrejas locais. Vocês precisam fazer a missão também. O povo de Cristo é chamado nesse período para levar o evangelho para todo qualquer canto da terra. Então a igreja precisa começar a fazer a missão desde o culto que tem para as crianças, o culto que tem lá naquela igreja pequena, desde aquele lugar. A gente não precisa ter assim, uma estrutura enorme para fazer a missão. Uma fala que ficou no meu coração é assim: dinheiro é bom, estrutura é boa, ajuda, às vezes precisa, mas assim, não é fundamental. O fundamental é a presença do Espírito Santo. A igreja no começo não tinha estrutura. Aliás, eles ficaram sem nada, eles saíram para fora, porque eles foram perseguidos. Eles tinham o Espírito Santo e eles foram chamados, aqueles que perturbaram o mundo com o Evangelho. Mas só porque o Espírito Santo chamou eles, levou para fora. E a gente tem o Espírito Santo do nosso lado. Ele que faz a obra na nossa vida e ele que leva a gente para fazer a obra. E assim, a gente deve procurar a obra do Espírito Santo na nossa vida. Orar, clamar, chorar, como ouvimos também, chorar pela missão, chorar pelo mundo que se está perdendo se a gente não faz essa obra que a gente tem para fazer. Perfeito. Nós conversamos com o pastor Lucas Centurion, ele é o vice-presidente da Conversão Argentina. Muito obrigado, pastor. Amém. Então. Você é promessista, e meu irmão, minha irmã, promessista. Fique conectado em tudo que nós vamos noticiar sobre a nossa Semana da Assembleia Geral e Conferência 1.